o nosso conteúdo. Então, eu já vou entrar na análise das prestações. Esse slide, como eu disse, está lá disponível para vocês no AVA, né? Para vocês darem uma olhada. Ele não substitui absolutamente nada em relação à necessidade de vocês darem uma estudada, né? Tá bom? Estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí na sala ou não? Sim. Tá bom. Deixa eu compartilhar, então, com vocês aqui o slide. O slide é esse aqui. Então, eu comecei, não sei se eu parei. Eu comecei a falar das prestações, né? E eu falei, não sei se eu falei para vocês, agora eu não estou lembrado, porque é tanta coisa. Mas essas são as prestações do regime geral, né? Que a gente está analisando aqui. Elas estão previstas no artigo 18 da Lei 8.213, de 1991. Né? Esse benefício é um benefício de extrema importância, né? Aposentadoria por invalidez, ela não tem esse nome mais. Ele é chamado agora de benefício por incapacidade permanente, né? Quando é que alguém aposenta por incapacidade permanente? Quando se constata a incapacidade da pessoa para o exercício de qualquer atividade profissional, né? Geralmente, esse benefício ele é precedido de auxílio-doença. Então, antes da pessoa aposentar por ele, o INSS concede o auxílio-doença, que é um benefício importante, né? Bom, o que mudou? Mudou a nomenclatura, ele é concedido, a pessoa tem que estar afiliada, né? Tem que ter a carência de 12 meses, que a gente falou. Vou passar 2 atividades para lembrar isso, né? Carência, recuperação da condição de segurado. Essa semana eu vou postar uma atividade para vocês, processual, para vocês fazerem. E vai valer a pontuação, né? É importante. Bom, então eu disse aqui, ó, tem que ser analisada fisicamente a pessoa por um perito, né? A perícia médica do INSS que declara que a pessoa é incapaz, né? Se o segurado tiver uma doença pré-existente, também isso vai ser avaliado. Se ela agravou com a atividade profissional dele, ele pode ter acesso ao benefício. Mas se não, se ela for pré-existente, antes dele entrar, de exercer atividade remunerada, ela não é concedida. Tá? Aqui eu falo da emenda, né, constitucional, que é a reforma, a nova nomenclatura, a incapacidade permanente, né? Poderá ser concedido também esse benefício quando a origem do afastamento for acidentário, né? Então, se a pessoa fica inválida por um motivo de acidente de trabalho, ela é concedida, tá? Então, é um benefício complexo, porque você declarar uma pessoa incapaz é muito forte, né? Declarar que uma pessoa está incapacitada é muito forte. Porque essa incapacidade vai impedi-lo de exercer qualquer outra atividade profissional. E eu tenho para mim que sempre existe uma capacidade residual na pessoa. Ninguém é completamente inválido, na minha opinião. A não ser que seja um caso gravíssimo, né?
Geralmente, quem está aposentado por invalidez trabalha informalmente. A Previdência não sabe, se souber, cancela o benefício, mas trabalha. Trabalha de vigia de ferro velho, trabalha de vigia de construção civil, obra, construção civil, tudo informal. Ele está aposentado, tem alguma lesão que o incapacitou, né? Mas ele está ali. Então, essa é uma questão interessante. Se a Previdência souber, cancela o benefício e manda devolver o que recebeu. Tá? Eu não vou falar da renda agora, daqui a pouco eu vou falar sobre o cálculo do benefício, aí eu vou mostrar como é que é feita a questão da renda para vocês. Né? Afasta o segurado para qualquer atividade. Aqui tem um acréscimo, esse benefício pode ter um acréscimo de 25%. Se ele necessitar, por exemplo, se for uma pessoa cega, né? Hoje eu estava voltando para casa e vi um rapaz cego tentando atravessar a rua entre a 2 e a Avenida Araguaia. Eu fico pensando, como é que ele sabe, né? Que ele estava sozinho, como é que ele sabe que vai dar o momento para ele atravessar, né? E eu já perguntei isso para uma pessoa cega. Eu falei, olha, pelo barulho. Quando eu sinto que o movimento para, é porque eu posso seguir. Então, como não tem a visão, mas desenvolve a audição de uma maneira extraordinária, né? Extraordinária. O ano passado, eu tinha um aluno aqui na PUC, não era aluno meu, não. Aluno de uma professora, mas eu conhecia de vista. E, por coincidência, eu peguei o elevador para descer e ele estava com ela, descendo com ela. Aí ela falou, professor Germano, você conhece o fulano de tal? Eu falei, sim, eu conheço ele de vista, sei que ele está formando aqui e tal. Aí ela perguntou para ele, você conhece o professor Germano? Perguntou para ele, de nome. Aí perguntou para ele, como que ele é? Ele falou, ele é baixo. E a cor dele? Ele é pardo, moreno. Como que ele sabe? Como? Né? Eu fiquei impressionado com a capacidade que eles têm de desenvolver. Apesar disso, a pessoa que aposenta por invalidez, ele tem um acréscimo. Se precisar de ajuda de terceiro, ele tem um acréscimo de 25%. Eu estou falando essa questão da cegueira porque tem gente que tem visão, tem capacidade, mas não produz, né? Não tem força de vontade. E quando eu vejo um rapaz como esse, cego, estudando, né? Eu fico impressionado com a força de vontade, né? A gente devia pensar nisso, tanto que isso é importante para a gente, né? Bom, um outro benefício, aposentadoria por idade. Esse benefício é concedido ao segurado quando a idade avançada já não permite o exercício de atividade remunerada. Era tratada nos artigos 48 a 51. Né? A lei mudou a regra para aposentadoria por idade, mudou em relação à idade da mulher. Né? Antes era 65 homens, 60... Continua 65 homem, 60 mulher. Agora é 62 anos mulher. O prazo também de recolhimento mudou. Para a mulher é 15, para o homem 20 anos. Né? E o professor, que também aposentava com um tempo menor, está incluído, nós vamos falar daqui a pouquinho da figura do professor. Então, a emenda constitucional alterou, a emenda 103 alterou esse benefício, reduziu, né?
ou melhor, a mulher aumentou, né? A mulher passou de 60 para 62. O período contributivo dela é de 15 anos, do homem 20, para ter acesso a essa modalidade. Essa é uma tendência, né? A aumentar a idade, porque as pessoas estão envelhecendo e com o avanço da medicina, muita gente hoje vive, né, bem, com a idade até de 70 anos, vive, né, bem, fisicamente, né? Então, por conta dessa longevidade e do avanço da área médica, prolongando a vida das pessoas, isso afeta o sistema previdenciário. Porque quanto mais tempo eu vou sobreviver após a minha aposentadoria, quanto mais tempo eu tenho de vida, expectativa de vida, mais eu vou receber da Previdência, né? Mais tempo eles vão me pagar. Então, por isso que existe aí uma preocupação se essa idade avançada estender demais, eles têm que fazer uma alteração, né, no requisito da idade. Então, tá aí. Aposentadoria do trabalhador rural e do garimpeiro. Eu falei um pouco sobre isso para vocês, né? Eu falei da aposentadoria do trabalhador rural. Não alterou a idade. Continua 60 anos homem, 55 mulher. Lembrando da figura do segurado especial, que eu mencionei tanto aqui quando eu falei dos segurados. Na classificação, eu falei do segurado especial, né? Muito bem. O que tem de importante nessa regra aqui? É que não alterou a idade. O trabalhador rural continua aposentando aos 60 homens e 55 mulher. Não esquecendo de que no meio rural eu vou encontrar a figura do empregado rural, que é comum, mas a figura do segurado especial, que é um segurado que tem todo um perfil, né? Ele não recolhe diretamente para a Previdência, o benefício dele é um salário mínimo. Então, tem essas características, né, típicas do trabalhador rural. Aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais, essa modalidade aqui, ó, acabou, né? Foi extinta, tá bom? Ela não tem mais. Ela tem como regra transitória para quem estava antes da reforma trabalhando, vinculado à Previdência, tem direito ainda de aposentar por ela. Por isso que tem uma regrinha transitória. Tem 3 regras transitórias que são decorrentes dessa modalidade. Como é que ela era antes? Aposentava aos 35 anos de contribuição homem e mulher 30. Né? Mulher 30. Eu aposentei por essa modalidade em 2014. Aposentei com 36 para 37 anos de contribuição. 36, praticamente. E já tem um tempinho, né, que eu aposentei. Não existe mais. Isso é uma regra. E o professor aposentava por essa modalidade. Homem 30, de efetivo exercício de magistério, e mulher aos 25 anos. Tá? 25 anos. É uma aposentadoria complicada, ela não exigia idade, era só o tempo. Tá? Aqui eu falo da aposentadoria do professor, né? A redução. Os professores agora, a mulher aposenta com 57 anos, né? E 60 anos um homem com 25 anos de contribuição. Piorou, né? Piorou, porque, na verdade, aumentou o tempo e criou o requisito da idade, né?
Se bem que essa aposentadoria aqui do professor é só para ensino médio, fundamental, pré-escolar. Ensino superior não tem essa redução de idade aqui. Esse é um benefício mais complicado que existe, ó. Tá? Quem já não pediu um auxílio-doença na vida, né? Quem já não pediu um auxílio-doença? Quem já não pediu um auxílio-doença na vida? Você já pediu, Isabela, um auxílio-doença? Quem já solicitou um auxílio-doença aí na Previdência? Hein, pessoal? Quem sabe o que é esse auxílio-doença? Sim. Você, Lohana, já solicitou um auxílio-doença? Hein, pessoal? Quem solicitou aí? Alguém solicitou? Não? Vocês sabem o que é, gente? O auxílio, o que é o auxílio? É um dos benefícios mais concedidos pela Previdência. Ele é para incapacidade temporária, né? O segurado fica doente, se ele é empregado, ele tem 15 dias. Vocês estudaram isso em Direito do Trabalho 1 e 2. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Devem ter visto isso no sexto, sétimo período. Ao auxílio-doença, não entendi a pergunta, Renato. Formula aí verbalmente. Qual que é a pergunta, Renato? Hein, Renato? Estou sem o microfone no computador? Ah. Não, o auxílio-doença é para incapacidade temporária. Um acidente também de trabalho, depende. O acidente pode ter duas origens. Ele pode ter uma origem acidentária e pode ter uma origem comum. Eu posso pegar uma dengue e ficar 20 dias, 30 dias sem trabalhar por conta das complicações da doença. Tem nada a ver com o meu trabalho. Vou ter direito a um auxílio-doença? Sim, vai. Agora, se eu sofrer um acidente em exercício na empresa, trabalhando como empregado, vou ter direito. Mas aí é de origem acidentária. Então, ele pode ser comum ou pode ser de origem acidentária. Tá? Bom, então, eu estava mencionando sobre esse benefício. É um dos benefícios mais concedidos pela Previdência. Agora, com essa crise de atendimento na Previdência, existe aí muita gente esperando para fazer uma perícia, porque tem que fazer a perícia, né? Gente que teve o benefício de auxílio-doença prorrogado com um pedido feito online, né, pelo meu INSS. Então, tudo isso, né, faz desse benefício ter a dimensão, né, e muita gente pedindo acesso a esse benefício. Muita gente doente, né, não só fisicamente, por conta de uma questão física, por coluna, mas muita gente emocionalmente doente, né? Essa crise sanitária, muita gente ficou doente, né? Depressão, muita gente perdeu bens, né? Perdeu uma atividade econômica, né? E muita gente com problemas psiquiátricos, né? E precisa do benefício, porque não pode trabalhar enquanto não recuperar. Eu tenho um colega professor aqui da PUC que está doente, tem mais de 6 meses. Ele está com uma chamada síndrome de Burnout. É uma doença que é muito comum em professor, né?
que é uma doença, é uma depressão somada à sensação de pânico. Ele não consegue mais dar aula. Antes da crise aí, antes das aulas remotas, ele já disse para mim, já uma vez ele falou, eu não consigo entrar mais em sala de aula. Ele está de auxílio-doença até hoje. Não voltou. Né? Então, o que tem de interessante nesse benefício? Ele é para incapacidade temporária, né? É um dos mais concedidos. Quando o segurado é empregado, ele recebe o benefício, a partir do 16º dia de afastamento. Durante os primeiros 15 dias, ele fica de licença por conta da empresa. Vocês viram isso? Devem ter estudado isso. Tem certeza. Em direito do trabalho. Chamada interrupção e suspensão do contrato de trabalho. A licença médica de afastamento por 15 dias é uma interrupção do contrato de trabalho. Por quê? Porque o empregado recebe o salário, a empresa tem que pagar. Se essa enfermidade dele continua, ele tem que ser encaminhado para a Previdência Social solicitar o auxílio-doença. Quando o segurado não é empregado, é um profissional liberal, ele pode requerer diretamente o benefício junto ao INSS. Então, está aí as peculiaridades desse benefício, né? Por incapacidade temporária, vai ter um tempo, né? A pessoa vai ficar recebê-lo por um período designado pela Previdência. Aí ele vai passar por um processo de uma reavaliação, ele tem que pedir a prorrogação do benefício quando estiver vencendo 15 dias antes, né? E se persiste, ele apresenta um laudo e vai ser avaliado para a continuidade do recebimento desse benefício. Ok, gente? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Alguma dúvida que vocês estão aí? A nossa reunião já tem, olha, 40 minutos de reunião ou não? Nós estamos aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Sem dúvidas. Sem dúvidas, Eduarda. Eduarda, como é que pronuncia os seus dois nomes aqui primeiros? Kyun-ha. Kyun-ha. Isso. Estou aprendendo com você. Tá bom. Então, nós vimos que esse benefício tem mais uma informação importante sobre ele. Muita gente não sabe. Suponhamos que a Kyun-ha Eduarda, ela tem uma empregada doméstica, registrada, carteira dela toda anotadinha. A Eduarda recolhe normalmente a contribuição previdenciária para ela. Aí um dia ela chega para a Eduarda e fala assim, olha, eu peguei uma dengue, estou com febre, ânsia de vômito, fui lá no posto do meu bairro lá e me deram atestado de 15 dias. Aí eu vim receber da senhora, mostrar para a senhora o atestado, né? E a senhora vai pagar os 15 dias para mim, né? A Eduarda vai falar para ela, negativo. Como empregada doméstica, igual o autônomo, você vai direto na agência e apresenta para você receber o benefício. Não tem esses 15 dias. Certo, gente? Não tem. Tá? Entendeu, gente? Vocês entenderam? E pessoal? Estão me ouvindo aí?
Entendeu, Eduarda? Então, para a empregada doméstica, não tem esse prazo de 15 dias de licença que o empregador tem que pagar. Ela vai direto na agência da Previdência e requer o auxílio-doença. Ok? Hein, pessoal? Sim, entendi. Tá bom. Vamos lá, então. A gente está caminhando, né? Concluir isso. Né? Isso é importante. Então, eu falei do auxílio-doença. Esse benefício é emblemático, né? Esse benefício aqui, aposentadoria especial, é complicadinho. Ele não é fácil, tá? Não é fácil de ser entendido. É complicado. O que é essa aposentadoria? A aposentadoria especial, ela é concedida para o trabalhador que está envolvido com atividade de risco. Então, ele aposenta, antes da reforma, ele aposentava com 15, 20 e 25 anos de contribuição, sem exigência de idade. Não tinha idade. Ele aposentava normalmente, né? Provando o exercício dessa atividade. Então, se ele estava, por exemplo, numa atividade de mineração extremamente agressiva à saúde dele, aposentava com 15 anos. Outra atividade também catalogada pela lei, com 20 ou 25, dependendo do grau de risco, se é grave, médio ou leve. De qualquer maneira, ele aposentava com um tempo menor, né? Essa era a regra. É um benefício difícil de ter acesso, o enquadramento dele é complicadíssimo, né? Mas a ideia é essa, é permitir que eu, por exemplo, Germano, estou trabalhando numa atividade de risco, posso aposentar, né, com um tempo menor. Por quê? Porque se esperar muito tempo para aposentar numa atividade que é agressiva, nociva, prejudicial à minha saúde, é capaz que eu morra antes de aposentar. A ideia é essa, é não permitir que fique muito tempo por conta do risco que a atividade apresenta. Aí, então, aposenta antes, né? Com 15, 20 e 25. Só que a reforma deu uma modificada nisso daí, né? Acrescentou a idade. Então, não adianta só agora o tempo de 15, 20, 25 anos. Eu também tenho que ter uma idade determinada pela reforma para mim poder ter acesso à chamada aposentadoria especial. Tá? Esse é um benefício complexo, emblemático, difícil, né? De ser... O enquadramento dele é difícil, né? É complicado, certo? Mas a gente vai ver algumas coisinhas relacionadas a ele. Então, eu já mencionei a ideia básica dele, né? A ideia básica. Outra questão interessante é que o fato da pessoa trabalhar numa atividade de risco, por exemplo, perigosa, insalubre, não quer dizer que ela vá aposentar na modalidade especial. Ela tem que provar que atua em atividade que ela é de risco. Porque se a empresa fornece equipamento suficiente para evitar o risco, e eles são eficientes, não tem direito a acesso a essa aposentadoria. Então,
Ah, meu colega trabalha numa atividade de risco e recebe adicional de insalubridade, né? Ou de periculosidade. Ele aposenta, se aposentar na modalidade especial? Depende, tá? Depende, porque se os equipamentos que a empresa fornece conseguem evitar o risco, a contaminação, não quer dizer, aí ela não tem direito. Tá? O Supremo já entendeu dessa maneira e pacificou o entendimento dele nesse sentido. Tá? Então, eu fiz algumas incursões, né, sobre esse benefício e agora a gente vai entrar lá um pouquinho só para nós, só para vocês verem, né, o desenho dele aí. Aqui, ó. Então, ele está previsto na Constituição Federal, né? Está previsto no artigo 201 da Constituição. Né? O que mais? É interessante, esse benefício é muito complexo. Né? O segurado, aqui está o segurado, trabalhador avulso, aqui é quem tem direito, quem não tem, né, a esse benefício. Eu estou informando aqui que, em regra, quem tem acesso a esse benefício é o empregado, trabalhador empregado, o cooperado, membro de cooperativa de trabalho, né, o trabalhador avulso, tá? Embora a TNU tenha entendido que ele é estendido ao contribuinte individual. A comprovação tem que ser feita, né, mediante um formulário. Esse formulário, ele é importante, ele faz o mapeamento da atividade do segurado. Né? Eu tinha dito para vocês que a legislação mudou, né? É lá embaixo que eu vou mencionar aqui, exatamente aqui, ó, nesse pedacinho. Ó. Com a reforma, passou-se a exigir, não sei se vocês estão lendo aí, estão conseguindo ler, né? Mas aí passou a exigir a idade e o tempo de contribuição, né? 15 anos, 55, até 60, ó, né? 60 anos, na atividade de 25 anos. Então, aqui agora houve uma mudança profunda. Antes não tinha esse requisito da idade, né? Agora passou a ter, né, o requisito da idade. Então, esse é o cenário, né, que a gente tem para efeito de acesso a essa aposentadoria. O trabalhador, ele quando ele é empregado e ele é dispensado da empresa, se ele trabalha em atividade de risco, a empresa tem que entregar para ele um chamado perfil profissiográfico previdenciário. É um laudo técnico, né, que vai indicar que aquela pessoa, aquele empregado, trabalha em atividade de risco. E com esse documento, ele pode tentar habilitar na Previdência Social, tá? E obter o benefício de aposentadoria especial. Os servidores públicos também têm esse benefício. E a regra está prevista no artigo 10º da Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, então, tá aí, acho que eu já falei de muitas prestações, né? Está terminando, praticamente nós estamos concluindo aí. Faltam duas para a gente concluir. Nosso tempo aqui está acabando, mas daqui a pouquinho a gente entra de novo para nós concluirmos essa parte das prestações. Eu digitalizei um documento, né, para vocês sobre o cálculo do benefício, né? E eu vou disponibilizar isso também lá no AVA. Esse documento ele complementa essa questão de como calcular o benefício, quais são os critérios, porque agora eu não falei nada de cálculo, eu só falei
das modalidades que existem, né, de benefício previdenciário, eu estou falando. Mas no momento certo, assim que a gente fizer a análise aí das prestações, eu vou entrar na questão do cálculo, que é importante, para a gente fechar essa parte, tá? Então, daqui a pouco eu entro aí. Deixa eu ver se eu compartilho mais um. Se sair, vocês continuam aí, que nós vamos entrar de novo. Mas aqui, ó, deixa eu ver aqui. O último benefício que eu coloquei aqui tem mais dois, além desse. É a pensão por morte, né? Quem tem direito à pensão por morte são os dependentes do segurado. Então, os dependentes têm direito a dois benefícios: a pensão por morte e o auxílio reclusão. A pensão por morte, ela está prevista no artigo 201 da Constituição e também está prevista, né? Não me acordo agora, não me lembro se fala, mas está prevista no artigo 70 e... Deixa eu pegar aqui da Lei 8.213, a partir do artigo 74.